Paz do Senhor, meus amados, irmãos, superintendentes, professores de escola dominical. Sejam bem-vindos a mais uma pré-aula. Estamos hoje trazendo a grande lição 3, onde se trata sobre a temática o céu, o destino do cristão. Estaremos trazendo as questões do que realmente a Bíblia Sagrada norteia, o que ela fala acerca do destino, onde estaremos morando, o céu. Algo magnífico, algo que muitas vezes até o apóstolo Paulo não pôde descrever, o tamanho da inefável posição celestial que é realmente ter tido o arrebatamento. Nós vamos estar falando isso aqui dentro dessa lição e será de grande valia. Então nós vamos agora trabalhar em cima do nosso texto áudio. Ele vai se encontrar na missiva que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Filipos, capítulo 3 e o versículo 20. E ele diz o seguinte: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Realmente hoje, o final da nossa jornada, para quem está diante do Senhor, foi salvo, está se mantendo dentro da santificação e dentro do percurso que a Bíblia mostra, estará chegando até esse local. Local que nós aguardamos e um local que você, professor, precisa compartilhar aos alunos e alunas que estarão ouvindo essa aula. Essa aula, ela tem a tendência de trazer algumas polêmicas e nós temos que evitar isso. Questões que a lição não vai trabalhar, mas de forma centralizada, o bojo dela é apenas sobre o céu. Então é importante frisar isso dentro desse contexto que nós já estamos vendo aqui do apóstolo Paulo só nesse pequeno compêndio desse versículo 20 do capítulo 3. Vamos então aqui à verdade prática. Ela diz o seguinte: o crente ele deve viver a vida cristã com a mente voltada para o céu, como sua legítima esperança. De fato, hoje nós olhamos para essa questão que a Bíblia fala, para onde nós estaremos indo ou para um lugar que nós não queremos ir, que é o inferno. Praticamente as duas posições, céu e inferno, torna-se restrito agora a visão para o ser humano. Hoje não existe um terceiro caminho, um intermediário. É o que nós vamos falar aqui nessa lição. O cristão genuíno, aquele realmente autêntico, ele tem que legitimar por aquilo que a Bíblia preza, o céu, a morada, o lugar onde o Senhor está. Então, nós temos hoje a leitura bíblica em classe, que ela se encontra em 2 livros, uma epístola e o outro, o nosso livro da Revelação. A primeira epístola aos Filipenses, onde Paulo trabalha no capítulo 3, dos versículos 13, 14, 20 e 21. E depois nós vamos trabalhar com o livro da Revelação, o livro apocalíptico, onde o apóstolo João, apóstolo Amor, trabalha de uma forma espantosa, no capítulo 21, do versículo 1 ao 4. Esses são os textos que estaremos aqui trazendo o esboço dele inteiro dentro dessa lição, que vai ser de grande valia. Hoje nós temos uma introdução dentro da lição importante. Ela vai trabalhar e você, professor, tem que cuidar muito o que vai ser dito dentro dessa introdução. O objetivo da introdução praticamente é mostrar que quando nós aceitamos a Cristo como Salvador, ocorre uma mudança fundamental. E essa mudança fundamental, em que área? Em nossa perspectiva e em nossos valores. Hoje, quando você vê a primeira carta que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Corinto, capítulo 2, versículo 16, Paulo ele escreve dizendo o seguinte: pois quem conheceu a mente de Cristo para que possa instruí-lo? Uma interrogativa de Paulo. Claro, lembrando que dentro do grego não existem interrogações, mas isso para a nossa visão no português torna-se mais chocante. João Ferreira de Almeida trouxe essa interrogação para que nós pudéssemos compreender essa questão. E o que pode responder essa interrogativa? Paulo ele trabalha em cima da seguinte colocação: mas nós temos a mente de Cristo. Então, nós vemos que ele tem uma resposta para isso, a mentalidade cristocêntrica. A palavra mente aqui, ela vem do grego nous. Essa expressão no original, ela define o quê? Igualmente, as faculdades de perceber, entender, como habilidade de sentir, habilidade de julgar, determinar. Ou seja, as faculdades mentais. De fato, o entendimento que nós temos pela palavra de Deus. Aí tornamos a nossa mente cristocêntrica. O mais importante aqui, a razão no sentido mais estreito do conceito, como, digamos assim, a capacidade
para entender as verdades espirituais. Essa é a ideia aqui do texto de Paulo, na carta de Corinto, no capítulo 2:16, que estamos citando aqui como exemplo. Dentro da lição ele atinge só o 14, mas o 16 é algo muito vital, que precisamos aqui trazer como descortinação aqui do texto. Então, praticamente, nós teremos, se tivermos a mente de Cristo, teremos essa capacidade da verdade espiritual, ou seja, são poderes superiores à da alma, aquilo que está ali humanamente falando, onde o pecado tem que ser conciliado, dominado pelo ser, tanto pelo homem, pela mulher cristã, evidentemente. Então a mente de Cristo, aquele que tem, ele tem uma faculdade de perceber coisas divinas. Isso reconhece que há uma bondade nele e também ele odeia o mal. Veja então a profundidade dessa palavra mente aqui no original. Por isso que nós temos que lutar a respeito disso. Essa mente de Cristo nos leva a ver o mundo de uma maneira nova. Então, não mais desejaremos nos conformar com o padrão. Então, professor, você tem que observar isso aí para o aluno. Trazer isso. Nós não vamos se conformar com o padrão desse mundo pecaminoso. Em vez disso, nós vamos buscar viver de acordo com os princípios do reino de Deus. Aqui eu lhe alerto a trazer uma evidência importante sobre essa mudança de mentalidade que estamos trazendo nessa introdução. Como assim, pastor Fernando? A mentalidade, a mudança da mentalidade, ela nada mais é que um processo contínuo. Então, os padrões são mudados pelo processo contínuo da santificação. Então, envolve o quê? A renovação automática da mente desse indivíduo quanto à transformação do nosso coração. Além disso, nós temos que frisar que a nossa atenção ela se volta para as coisas do alto, como muitas vezes é mencionado por Paulo na carta aos Colossenses. No capítulo 3, versículo 1 e 2, ele diz: portanto, se já ressuscitasses com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. E o 2 ele diz o seguinte: pensai nas coisas que são de cima e não nas que estão na terra. Então Paulo é enfático. Esta é a orientação de Paulo, de forma celestial, que nos leva à missão de evitarmos a ansiedade, mas buscarmos a nossa verdadeira casa, a pátria celestial. Então vamos então ao nosso primeiro tópico, que ele abrange o céu, o alvo de todo cristão. Qual é o primeiro subtópico? Nós vamos definir agora o céu. Então, o primeiro subtópico é definindo céu. Evidentemente que existem expressões muito importantes aqui no original, tanto no hebraico como no grego, que vai trabalhar bem acerca da definição dele. Na lição, nesse primeiro subtópico, ele fala acerca de uma expressão chamada chamarim, ou chamaim. Ali está trazendo a ideia do céu, mas a palavra grega oranos, ela já é um pouco mais forte, trazendo alguns detalhes acerca da palavra céu. Essas palavras, elas são usadas de maneira abrangente, só para você ter uma ideia. Então passe isso ao aluno. É uma maneira muito abrangente. Para descrever o quê? Descrever diferentes aspectos da esfera celestial que nós vamos aqui explicar para você, professor. No contexto das traduções, para o português, essa palavra chamaim, ela é muitas vezes traduzida como altura. É muito falado isso na Bíblia. Ela é utilizada diversas vezes. Enquanto a palavra Uranus, que é a palavra grega, ela é traduzida normalmente no português como algo elevado. Então veja que há aqui algumas diferenças só no português, mas a intensidade é a mesma. O que nós temos que se ater nessa lição é que essas palavras, elas descrevem 3 locais distintos. Muitas vezes os alunos e alunas não têm muito conhecimento acerca desse ponto e você precisa esclarecer isso, que ele é estritamente, realmente importante para se compreender. Por quê? Quais são esses 3 locais distintos? Primeiro local distinto, a lição ela comenta um pouco, mas muito pequeno, só para mostrar, e nós estamos aqui para trazer o adicional, né? Mais subsídio para você passar, que é o primeiro, é o céu atmosférico. Anote isso, isso é muito importante. O que seria isso, pastor? O céu atmosférico é o céu que está acima da terra, ou seja, onde as nuvens se formam e as aves voam. Eu gosto muito de Deuteronômio 11, que ele retrata um pouco sobre isso. Então, esse céu atmosférico é o céu que está acima da terra, ou seja, onde as nuvens se formam e as aves voam. O segundo local distinto, para nós compreendermos aqui o céu realmente onde é, nós temos a segunda parte, que é o chamado firmamento dos céus, também conhecido como universo, dentro da área teológica, trazendo a visão do quê? É o céu, é o espaço sideral, esse segundo céu, aonde as estrelas,
planetas, galáxias estão localizadas. A gente chama isso, dentro da área de estudos na exegese, de obras da ornamentação. Por que isso? Porque no quarto dia da criação, quando Deus criou a Terra, no quarto dia, Deus colocou astros, nos quais grande quantidade de luz se concentrou. Ou seja, agora o Sol rege o dia e a Lua, as estrelas, regem a noite. Então está aqui uma importância nessa segunda parte, o segundo local distinto, no que se tange céu. Também ele é mencionado como a expansão dos céus dentro de vários contextos, como Gênesis 1, versículo 14, né? Comenta muito sobre isso. Inclusive o capítulo 15 de Gênesis, versículo 5, ele também menciona. E agora o terceiro local, que é onde nós vamos estar agora trazendo, a morada de Deus. O que é essa morada de Deus? Esse é o céu, é o mais significativo para os cristãos. Esse é o nosso objetivo. Sendo o quê? A habitação do Senhor, a habitação de Deus. É o lugar onde as criaturas celestiais residem. É aqui que reside a ordem das coisas eternas, das coisas perfeitas, segundo a visão bíblica para o cristão. Então, dentre esses três aspectos, o terceiro céu, a morada de Deus, é de particular importância para os cristãos, porque ali representa, nada mais é que a comunhão com Deus e o destino final dos cristãos após a morte. Então veja, esse primeiro subtópico é maravilhoso para se compreender. Agora vamos para o segundo, esse aqui eu considero realmente essencial para se compreender. O céu conforme o ensino paulino, ou o ensino de Paulo. Nós temos que cuidar muito agora com essa parte. Você, professor, aqui eu sempre digo que tem alguns milímetros, né, nessa área, quando se tange ensinos paulinos sobre o céu. Aqui nós vamos ver, nós podemos citar, por exemplo, algo que tem que ser citado, que eu considero já praticamente o coração dessas questões sobre o ensino de Paulo, que é a segunda carta que ele escreve à igreja de Corinto, capítulo 12, do versículo 2 ao 4. O que o 2 diz? Ele teve uma experiência, ele cita o seguinte: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo não sei, Deus o sabe. E ele comenta mais no 3. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo não sei, Deus sabe. E o versículo 4 diz: foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, ao quais não é lícito ao homem referir. Por que Paulo diz isso? Realmente ele teve uma experiência fora do comum, nos trazendo aqui um dos ensinos dele acerca do céu. A Bíblia diz agora, nesse texto que eu citei aqui, que ele teve uma experiência do terceiro céu. Não é o primeiro aspecto, nem o segundo que eu citei no primeiro subtópico. É o terceiro. O outro tema que ele abrange, nesse texto que citei agora, é o paraíso. Então, o terceiro céu é a alusão ao trono de Deus. Então, o primeiro céu, como já disse, é a atmosfera. O segundo é interestelar, o espaço. E o terceiro é o local onde o trono de Deus está. Então, aqui, Paulo, ele entrou nas dependências de Deus. Paulo, ele esteve no céu. Não só no céu quando ele usa o termo paraíso, que dá a ideia aqui no texto original de Éden. Então, cuidado na tradução. Aqui dá um sentido de Éden. Então, ele teve nos corredores, nos aposentos, estava ali onde Deus dispensa a sua glória. Algo grandioso. E o que Paulo viu? A experiência foi tão grandiosa que Paulo disse que viu coisas inefáveis. E essa palavra inefável aqui no original é a palavra arretos. O que significa isso? No grego é profundo. O que não pode ser expressado. Ou seja, por causa do quê? Por causa da santidade que estava lá. Então, devido a essa santidade que era Deus, não se sabia como expressar palavras bem encaixadas, nem no vernáculo da época de Paulo. Impossível. Então, aquilo que não podia ser dito. Essa é a expressão inefável. Não podia explicar por palavras. Então, a ideia foi tão grandiosa que mesmo Paulo, se ele quisesse conseguir se comunicar o que ele viu ou relatar essa experiência, ele não conseguiria. Então, praticamente, essas visões dentro da carta paulina trouxe para ele uma das defesas que ele também trouxe contra os falsos apóstolos que estavam questionando ele dentro do seu apostolado. Então, veja que nessa carta ele compartilha a sua experiência de ser arrebatado até o terceiro céu.
onde essa presença de Deus se manifesta plenamente. Então, nesse contexto, meus amados, ele vai enfatizar aqui que o céu não é apenas um lugar abstrato, um lugar distante, mas é o verdadeiro, o único e exclusivo lar dos salvos em Cristo Jesus. Então, Paulo aqui, evidentemente, nos ensina que a nossa esperança ela tem que estar para sempre com o Senhor no céu. No céu. Um destino assegurado para aqueles que confiam em Jesus como nosso Salvador. Mas Paulo, ele quer ressaltar aqui ainda, nesse texto que eu citei, de 2 Coríntios 12, que viver em Cristo não é apenas aguardar por esse futuro glorioso que muitos pensam. Não, mas é também, você tem que trazer isso ao aluno, mas também desenvolver um relacionamento na esfera do reino celestial, desde o presente momento até a nossa vida terrena. Então, assim, segundo Paulo, a nossa vocação é celestial, ela é céu. Então isso implica em viver de acordo com os princípios e valores do céu, mesmo quando estamos aqui na terra. Então é como se estivéssemos experimentando, digamos assim, uma fatia, um fragmento pequeno, um pedacinho do céu no nosso dia a dia, encontrando consolo, paz e ali nada mais do que nunca a força, né, na comunhão de Deus, que evidencia a nossa continuidade aqui na terra. Então, além disso, Paulo ele vai nos lembrar que todo esse poder que nos capacita a vencer as adversidades da vida vem do céu. Então, é como se recebêssemos uma dose diária, digamos assim, da fortaleza celestial para enfrentamento, os desafios e dificuldades que vamos encontrar no nosso caminho. Então, isso aqui é importante trazer à tona para o aluno, para que ele compreenda. Então, assim, ele ao compreender, você trazendo esse ensinamento, dizendo que Paulo, sobre o céu, nós sentimos aqui a motivação necessária para viver uma vida de esperança e confiança. Então, cientes de que o nosso destino eterno está garantido ao lado do Senhor. Então, viver em Cristo nada mais é então que experimentar a realidade celestial, aqui e agora, e aguardar com alegria o dia que estaremos para sempre com Ele, na plenitude da sua glória celestial. Agora, nós vamos pegar esse terceiro subtópico agora e vamos destrinchar mais, porque eu considero ele algo que vai trazer o fundamento, que é o tópico que é, o terceiro subtópico, o alvo do cristão. O que seria isso? Paulo, ele trabalha em cima de textos aqui, e a lição, ela nos dá bastante textos de versículos, que vão trabalhando sobre o alvo do cristianismo. Mas primeiro nós temos que entender uma coisa, vamos trabalhar apenas com um como exemplo, devido a todo o aparato que temos que ainda relatar nessa lição, que é Filipenses capítulo 3, que é citado ali na lição e é comentado muito pouco acerca disso, mas considero o fio condutor para você entender sobre o alvo do cristianismo, ou seja, o alvo do cristão. Primeiro, a carta que Paulo escreve à igreja de Filipos é uma carta onde a igreja ela foi fundada na segunda viagem de Paulo. Então Paulo ele escreve essa epístola a eles, anos depois de ele ter plantado essa igreja, de estado com eles na sua viagem, anos depois. Então agora aqui, nessa compilação, juntamente com o amanuense, ele estava preso em Roma. E dá uma prisão, e dessa prisão ele começa a escrever essa carta aos filipenses, aqueles que foram um dia os seus discípulos, as suas ovelhas pessoais. E Filipenses, que eu quero me ater aqui nessa parte da lição, no terceiro subtópico, o alvo do cristão, que é o capítulo 3, versículo 12, que é estritamente importante para nós compreendermos. O que fala? Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito. E ele diz, mas prossigo para alcançar aquilo para que eu fui também preso por Cristo Jesus. Por que Paulo diz isso? Por que de fato ele torna essas palavras tão incendiadoras quando nós vamos ler elas? A palavra prosseguir, que eu quero me atentar aqui nesse ponto, é uma palavra grega chamada dioco. E qual é a ideia dessa, pastor? Quando trabalhamos com o grego, sempre dissemos isso aqui nas pré-aulas, ela trabalha sempre com figura de linguagem. Então, quando você traduz, você tem ideias específicas de várias palavras. E a palavra prosseguir é a palavra grega dioco, que dá a ideia de um corredor grego, que na época ele tinha um preparo muito grande. E quando ele disparava em direção ao ponto de chegada, ele tinha muita determinação. Então veja que Paulo usa colocações de atletas.
para referendar o nosso alvo, para deixar nossa mente mais palatável, digamos assim, para que quando falarmos, podemos chamar a atenção daqueles que nos ouvem. Então o apóstolo ele usa, nesse versículo 12 que citei, a figura do atletismo da Grécia, do atleta específico, para descrever o quê? A vida cristã. Então ele é um homem que tem os olhos abertos para ver o mundo ao seu redor e ele tira ricas lições espirituais de um atleta, de um corredor da Grécia. Para você ter uma ideia que historicamente, dentro da Grécia, nessa visão helênica, o atleta ele participava de Jogos Olímpicos em Atenas e ele precisava primeiro ser cidadão grego. Então, Paulo ele não competia para ganhar a cidadania grega. Por quê? O que Deus está nos trazendo aqui para aplicar para o aluno? Nós não temos cargos para competir com o outro. Então veja só que importância. Tu não é salvo para pensar que nós somos melhor que o ímpio. Não, não é verdade. Tu não prossegue, corre a carreira cristã para ganhar o céu. Não, não é essa a ideia. Mas o que Deus está dizendo aqui, nesse ponto, para que o aluno compreenda e você aplicar isso aí? Paulo ele responde na parte B do versículo 12. Mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Ou em outras traduções, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. O que é esse conquistado? O que ele está falando? O que ele foi conquistado? A palavra conquista aqui é a palavra catalambano. Eu gosto muito dessa expressão grega. Qual a ideia que dá a palavra conquistar? É dominar a ponto de incorporar como seu. Ou seja, não só fisicamente, mas mentalmente. Então qual é a aplicação que nós temos que trazer para o aluno? O aluno não tem ministério para competir com o outro. O indivíduo não é salvo para pensar que é melhor que alguém. Não, não é essa a ideia. Corre-se a carreira cristã para ganhar um lugar no céu? Não, mas para que você seja dominado por alguém superior a você. E quem é esse superior a você? O que te incorporou na sua mente a vontade para se tornar um cidadão do céu. E quem é essa pessoa? Jesus. Então nós somos marcados por Jesus. Então nossa ideia é ter Jesus, não o céu primeiro. É isso que Paulo quer dizer aqui no versículo 12 do capítulo 3 de Filipenses. É um dos textos mais mal ensinados nesse ponto. O original ele já se diz por si só. Então Paulo traz a ideia de participar de uma corrida, ainda que não envergue a faixa de campeão e tampouco impunha a taça, mas deve continuar correndo até que esses prêmios lhe sejam atribuídos no momento certo e na hora certa, junto com o Senhor Jesus. Então, embora ele tenha sido um homem, meus amados, um homem de Deus, um vaso de honra, um servo fiel, Paulo, um instrumento valoroso, digamos, na pregação do Evangelho, no plantio das igrejas, Paulo nunca ficou satisfeito com as vitórias espirituais. Veja que esse versículo 12 mostra isso, nas entrelinhas. Há uma insatisfação santa, digamos assim, né? Palavras minhas. O primeiro elemento essencial para avançar na corrida cristã é essa insatisfação. Não ficarmos iguais, achando que tudo está bom. Então é isso que nós temos que passar para o aluno. Muitos cristãos estão satisfeitos consigo mesmo, ao se compararem àqueles que já estão trôpegos, né, e parados. Esse é o grande cuidado. Então Paulo não se comparava com outros, mas com Cristo. Paulo não chegou à perfeição disso, mas ele procura um amadurecimento na fé. Se você avançar um pouquinho mais, o capítulo 3, versículo 15, ele trabalha nesse sentido. Então uma das características para você ter o alvo do céu é ter maturidade da sua característica. Se a sua característica não tiver maturidade, o que vai acontecer? Você não vai ter uma consciência boa. Aí vai vir imperfeições. Então o cristão maduro, ele faz uma autoavaliação, uma anamnese honesta, né, digamos assim, e ele se esforça para melhorar. Então a luta entre o pecado e a santidade, né, o lado ser santo, ainda não termina, pois essa perfeição não se alcança no presente vida, é só lá. Então aqui que nós temos que se ater. Aí o versículo 13 do capítulo aqui 2, ou melhor dizendo 3, tem que se cuidar. Há uma confusão muitas vezes. Filipenses 3 e 13, algumas confusões aqui a serem aclaradas aqui nessa aula. Quando ele fala, mas uma coisa faço, e é que esquecendo das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Cuidado com esse texto agora. O que você tem que passar para o aluno? Essa palavra esquecendo-me aqui
ela vem do grego epilexano. O que significa isso? Não tem mais jeito ontem, eu não resolvo. O ontem não tem mais. Essa é a ideia do esquecer. Como assim, pastor Fernando? O que Paulo quer dizer? Não deu certo, deixa para lá. Esquece, porque o ontem não tem mais influência hoje. Perceberam aqui a clareza da palavra? Isso que significa a palavra esquecendo-me. Ou seja, o que já passou, passou. O que já aconteceu, aconteceu. Então Paulo diz, mas esquecendo-me das coisas que trás ficam e avançando. Então olha só aqui a importância da questão. A ideia de Paulo, ele quer dizer o seguinte, o ontem não tem mais autoridade sobre nossa vida. Olhe para frente agora e olhe sempre avante. Porque praticamente as pessoas elas ficam remoendo, fale isso para os alunos, cite esse comentário. As pessoas ficam remoendo o passado, muitos líderes ficam preocupados, eu não vou procurar melhorar apenas, eu preciso lembrar do passado para que eu... Tem que esquecer isso, a ideia de Paulo é que você esqueça do passado, não ficar remoendo. Porque o passado você não está mais lá, essa é a ideia que Paulo quer trazer. Você não está mais lá no passado, você não pode procurar a derrota que já foi. Então a ideia de Paulo é essa. Então ele coloca aqui a ideia do corredor. Você é um corredor, é uma espécie de corredor grego e você vai chegar até onde Deus precisa que chegue. Então veja que esse é o conceito de Paulo. E ele fala, né? Esquecendo das coisas que ficam para trás, prossigo para o alvo. E aqui que é o conceito primordial do terceiro subtópico. O que ele diz aqui? Só prossegue aqui no contexto, só para você entender, professor, só prossegue para o alvo quem é reto. Então veja, tem que esclarecer isso para o aluno. Só prossegue para o alvo quem olha para frente. É isso que Paulo quer tratar aqui nesse capítulo 3, do 12 em diante. O apóstolo Paulo ensina, aqui no 14 agora, falando para prosseguir para o alvo, esse verbo aqui usado nesse versículo 14 tem um sentido de esforço intenso. Prossigo para o alvo, eu tenho que me esforçar. A ideia do que aqui no grego? Os gregos, eles costumavam usar esse termo para descrever um caçador perseguindo avidamente uma presa. Então, quando ele procurava matar uma presa, ele era muito ávido. Então, a ideia aqui do indivíduo, ele não se torna apenas um caçador, mas ele tem que ter o quê? Uma determinação, ele tem que dar continuidade. Então, a ideia é do prosseguir até o alvo. Mas essa segunda visão que tem nesse texto, de prosseguir para o alvo no grego, trata também do atleta que vencia. Ele ouvia ali muitas pessoas, ouvia palestrantes, lia livros, e aí no jogo ele já tinha todo um preparo, a mentalidade dele estava totalmente cabível, e aí ele tinha um sucesso extraordinário na corrida. Então essa é a ideia da palavra prossigo para o alvo, no contexto histórico. Então a palavra grega aqui, alvo, é scopus. Então olha que profundidade no grego a palavra alvo aqui. O que significa? É aquela linha de chegada que o corredor tinha que chegar e passar. Ou seja, numa aplicação, tem muita gente que vai chegar, mas não vai passar. Então você tem que passar essa ideia para os alunos. Qual é a ideia então? O indivíduo tem que romper a linha. Então é isso que Paulo quer dizer, a palavra alvo. Rompa a linha de chegada, não só chegue, mas rompa. Então veja a profundidade extraordinária aqui no texto grego, nesse conceito do terceiro subtópico, aqui o alvo do céu, né? Agora nós vamos trabalhar em cima de uma outra área, que é o segundo tópico. O segundo tópico é a descrição do céu segundo o livro escatológico, o livro do Apocalipse, né? Agora nós vamos desmembrar essas ideias aqui, já estamos no meio da lição, praticamente vai ser interessante nossas análises. Agora aqui, qual é o primeiro subtópico? O novo céu e a nova terra. Há muitos estudiosos hoje que têm debatido esse tema, novo céu e nova terra, especialmente em relação a essa interpretação, as implicações teológicas para essa criação futura. Diferentes visões foram feitas já, diferentes comentários sobre como ocorrerá essa renovação do universo que existe, né, para ser falado. Alguns afirmam que o universo atual será completamente destruído, cessando de existir, enquanto Deus ele criará algo inteiramente novo, sem qualquer continuidade com o universo presente. Já tem outros teólogos que defendem que o universo atual será renovado, transformando para refletir uma nova criação, mas mantendo uma continuidade com a existência atual. Mas falando de base bíblica agora, a base bíblica, para compreender a renovação do universo, é essencial, professor,
para esclarecer essa questão, um ponto, por exemplo, o termo grego usado em Apocalipse 21:1, que é apontado na lição nesse primeiro subtópico, o novo céu e a nova terra. Qual é essa expressão? É a palavra novo, né? Ela vem evidenciando aqui no versículo 1, por João, algo interessante. Para descrever o novo céu e a nova terra, a expressão, a ideia de novo mundo, não de outro mundo. O mesmo termo ele é utilizado em 2 Pedro, na segunda carta petrina, o capítulo 3, versículo 13, indicando ali também algo novo em qualidade, não em origem, cuidado. Isso sugere uma continuidade com a criação atual, mas em uma forma renovada e restaurada. Então o apóstolo Paulo, por exemplo, na missiva, na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 19 ao 21, ele diz o seguinte: porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. E ele diz mais, o versículo 20, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a rejeitou. E o 21 ele diz o seguinte, fala de uma forma enfática, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da escravidão, ou da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Agora veja, eu abro um aspas aqui para a palavra expectação, no versículo 19 do capítulo 8 de Romanos. O que é essa expectação? Ou em algumas traduções, expectativa, é a palavra grega apokaradokia. O que seria isso? É uma expectativa com persistência. Então não é só esperar, ou o que vai acontecer, não é isso que Paulo quer dizer. Você tem uma expectativa, mas continuando ela, com cuidado, não com aquela coisa exagerada. Ou seja, fala sobre a criação aguardando, a criação que foi criada, aguardando sua libertação da escravidão, da decadência, para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Então isso está sugerindo nesse texto que eu citei, que a criação atual será renovada e libertada dos efeitos do pecado, em vez de ser substituída por algo completamente novo. Então veja a importância bíblica. Além disso, interpretar a aniquilação do universo atual como uma vitória de Satanás sugerida, que ele rompeu de forma irreversível a criação de Deus. Então, no entanto, a renovação do universo, ela demonstra a soberania de Deus ao purificar ali a criação afetada pelo pecado, removendo todos os seus efeitos. Essa é a ideia. Portanto, digamos assim, caro professor, a perspectiva da renovação do universo não apenas se baseia na doutrina bíblica, mas também revela a soberania de Deus a restaurar e a purificar a sua criação. Mostrando o quê? A sua vitória sobre o pecado e sobre os poderes das trevas. É uma esperança, né, que inspira os cristãos e aguardarem com expectativa o cumprimento completo das promessas de Deus. Então está aí esse primeiro subtópico, nessa área interessante que estamos abrangendo aqui do novo céu e nova terra. Agora o segundo subtópico, a linha, ou seja, a linda cidade como nossa nova morada. Qual é essa visão maravilhosa? Ele usa a palavra linda no segundo subtópico. Por quê? Aqui nós podemos ver, o comentário que vamos fazer, é que o livro do Apocalipse nos apresenta a nova Jerusalém. Não só as revelações da tribulação e do procedimento do porvir, mas mostra a nova Jerusalém como uma cidade santa, que desceu do céu, representando a morada perfeita do povo de Deus. Tanto João como o apóstolo Paulo, você tem que observar isso, fala sobre ela, destacando-a como a nova habitação, eterna dos salvos, onde Deus está presente no meio do povo. É isso que é descrito tanto na visão joanina como na visão paulina. Então essa cidade celestial ela vai surgir após a renovação de todas as coisas, simbolizando a nova criação dos céus e da terra. Então, essa glória escatológica da Nova Jerusalém, ela vai brilhar de uma forma incomparável com a luz da glória de Deus. Então, essa é a proposta da visão de João. Então, as suas características da Nova Jerusalém simbólicas, como as 12 portas, representando as tribos de Israel, a fundação adornada com pedras preciosas, inscritas com os nomes dos apóstolos, vai demonstrar a inclusão de todas as pessoas e a continuidade da obra redentora de Cristo. Então essa cidade ela não possui templo físico, pois toda ela é a morada de Deus. Isso é importante frisar. Simbolizando o quê, pastor?
a comunhão íntima e eterna entre o Criador e a sua criação. O rio da vida, ou da água da vida, né, que flui do trono de Deus e do Cordeiro, representa a vida eterna e a plenitude da comunhão com o Senhor. Então se atenha a isso aqui, professor, as explicações mais palpáveis. O Apocalipse ele termina com a visão de uma nova Jerusalém que vem do céu. De fato, a imagem da cidade combina-se com as das bodas. Por quê? Para simbolizar a união definitiva e gloriosa de Deus e do Cordeiro com o seu povo. É importante relatar isso. Nota-se que com o contraste entre a Nova Jerusalém e a cidade da Babilônia há um contraste, né? Se você for analisar mais a fundo, você vai ver esses contrastes. Mas no capítulo 21, versículo 1, que é apontado na lição, que nós trouxemos só uma partezinha aqui, citamos anteriormente, ele fala, e vi um novo céu e uma nova terra. A palavra vi, que vem do verbo ver, né? O que significa isso no grego? É a palavra eidooida. O que significa? Perceber com os olhos, mas com a mente junto. Então veja que há uma unificação, não é só um relance. Então ele viu, digamos, numa totalidade. Ele teve uma visão mística, digamos assim. Em Patmos, né? Uma ilha no mar Egeu onde ele estava preso, a uns 80 quilômetros geograficamente do sudoeste de Éfeso. Então ali, para onde os romanos eram exilados, alguns dos seus presos políticos também. João esteve prisionado em Patmos por causa da proclamação fiel do Evangelho. Estava lá por causa disso. E foi leal a Cristo e sua palavra. Então essas visões místicas ele teve ali. João percebeu a rebrilhante expansão do território eterno. Que magnífico foi essa experiência. De fato, ele percebe se ele usa uma palavra novo. Eu gosto muito dessa palavra novo aqui. É a palavra grega kainos. O que é a palavra novo? Novo céu e nova terra. A palavra novo significa aquilo que não foi usado. Veja só, ninguém entrou lá. Vai ser exclusivo para nós. Então você tem que passar isso ao aluno, para que ele entenda essa parte. A palavra novo no original é aquilo que não foi usado. Ou seja, recentemente feito. Foi recente. Não haverá mera renovação. Em si um céu inteiramente novo, falando em Nova Jerusalém. Tá? Parte de uma criação inteiramente nova. Quando João fala de uma nova terra, não se deve pensar aqui na renovação da antiga terra, através do fogo. Não confunda isso. E sim em algo completamente novo, que estamos falando novo céu e nova terra. Esqueça ali o Armagedon, é outra coisa. Parte um novo ato do Criador. Então esse capítulo ele vai assinalar um novo começo. Apocalipse 21, versículo 1 nesse tópico. Então tá o quê? Como o primeiro capítulo de Gênesis, que vai marcar o antigo começo. Então aqui você pode enfatizar, João também vê esses detalhes da cidade santa, a Nova Jerusalém. Assim como a antiga Jerusalém se tornara a capital da terra durante o milênio, assim também agora, no estado eterno, haverá uma capital, a cidade santa, onde nós estaremos morando ali, a noiva ataviada. É importante frisar aqui, né, que a palavra noiva, aqui no contexto, é a palavra nuphe no grego. O que seria isso? Representa, na época, uma mulher casada recentemente, uma jovem. Essa é a alusão que João trata aqui dentro desse texto. A palavra ataviada já, num tamanha dimensão no original, é maior. Fala da palavra grega cosmel, o que é isso? Colocar em ordem. Então uma noiva se adornava, era ataviada para se colocar em ordem exteriormente, mas a sua mente estava preparada para o casamento. Veja a profundidade dele trazer isso para nós. Nós somos a noiva ataviada. É isso que o texto original quer dizer. De fato, nós começamos a perceber aqui a tamanha dimensão desse tópico aqui que estamos trazendo. Agora nós vamos entrar no último tópico, tópico 3, o céu, o fim da jornada cristã. O que o primeiro subtópico ele vai nos alertar? Isso aqui é de fato importante. Estaremos onde Deus está? Isso é o conceito, não é uma interrogativa na lição, ela está com um ponto final. Fala ali, estaremos onde Deus está. Por que agora vamos trazer isso na lição? Nesse primeiro subtópico do terceiro tópico, né? Aqui nós temos que deixar um alerta para você, professor. Embora saibamos teologicamente que Deus está em todo lugar ao mesmo tempo, quando expressamos o desejo de estar onde Nosso Senhor está, nós estamos aludindo ao anseio profundo de desfrutar da comunhão eterna, conforme prometido nas Escrituras. O livro de Apocalipse, ele reitera essa promessa.
indicando que o tabernáculo de Deus, lá em Apocalipse 21:3, estará com os seres humanos. Então, isso significa que Deus habitará entre seu povo, estabelecendo uma comunhão íntima e constante. Então, para o cristão que vive na esperança da segunda vinda de Cristo, essa certeza ela traz contentamento, alegria, gozo na alma, estimulando um desejo ardente de viver em santidade. Contemplaremos não apenas a presença de Cristo, é importante ressaltar isso para o aluno, mas também seremos transformados à sua semelhança. Vivemos onde Cristo habita, desfrutamos do seu amor, sua glória, seu poder e a sua santidade. Embora estejamos atualmente nessa jornada terrena, o nosso coração está voltado para o céu, pois é lá que está o nosso verdadeiro tesouro. E agora nós podemos trazer aqui o gancho, né, no segundo subtópico, que ele é imprescindível, meus amados professores, que é as lágrimas cessarão. O que de fato João quer dizer? Por que ele comenta isso? Quando o texto bíblico do capítulo 21, versículo 4, ele trabalha em cima dessa ideia, usando o verbo enxugará, Deus enxugará todas as lágrimas dos nossos olhos. Qual é a ideia disso no original? É a palavra exaleifo, é a palavra grega para a palavra enxugará. Significa, sabe o quê? Limpar as partes a ponto de tirar tudo aquilo que faz chorar. Ou seja, coisas que ficaram na mente, não no sentido externo, só correr lágrimas, mas aquilo que está na mente que fez você chorar. Essa é a ideia no texto grego, é profundo. Então, limpar as várias partes a ponto de apagar, ou seja, remover aquilo que ficou em sua memória de forma ruim. João está se referindo às lágrimas causadas por tristezas humanas, como resultado do quê, pastor? Sofrimentos, tragédias e males. Então, na nova ordem estabelecida por Deus, onde tudo é renovado, não haverá mais motivos para chorar, pois todas as dificuldades do passado serão deixadas para trás. Isso é importante. Um dos motivos mais comuns, por exemplo, nós que estudamos na área da psiquiatria, né, com o Dr. Augusto Cury, ele retrata muito isso. Um dos maiores motivos para as lágrimas, por exemplo, que é o estopim, a morte de entes queridos, onde algo causa tristeza, já mexe com a estrutura do homem. Mas, quando se tem fé, há algumas coisas que vão mudando. Então, no entanto, mesmo que a psiquiatria trabalhe nesse sentido, é bom nós entendermos esse ponto também. A promessa bíblica, ela também vai afirmar que diante de Deus, a morte já foi derrotada. Apocalipse 20, o capítulo 20, versículo 14, ele fala, na parte B ali, então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Isso significa que tudo que pertence a essas antigas ordens aí, quando ele trabalha em cima de João, enxugará todas as lágrimas, se trata de questões de dores. Veja que quando eu citei o capítulo 20, agora anteriormente, versículo 14, tudo de ruim será jogado de lado. Então não existirá mais nada disso. Mesmo que enfrentemos desafios, lutas nessa vida, a certeza de que tudo se transformará para melhor. É uma fonte de consolo para aquele que observa, realmente observa cada vez mais essas expressões bíblicas do céu. E agora, esse nosso terceiro subtópico, né, que fala sobre o céu como repouso eterno. Nós temos que abrir aqui uma aspas muito grande aqui nessa questão da palavra repouso, no terceiro subtópico. A promessa bíblica para os salvos é o quê? Ao terminar a jornada terrestre, desfrutarão de um descanso eterno ao lado do Pai. Agora aqui, cuidado, a palavra repouso aqui é a palavra katapausis, aqui no texto grego. O que significa isso, pastor? É uma ação de estar tranquilo com uma ideia de ficar sem nenhuma preocupação. Ou seja, sua mente está vazia, porque a tranquilidade trouxe isso. Ele também traz uma ideia no grego quando o vento está calmo. Ele usa muito essa ideia de figura de linguagem para essa palavra repouso, katapausis, né? Que é a palavra grega. O céu é um lugar de total tranquilidade, não vai te deixar nada estressado. Essa é a ideia aqui no texto original. O céu é um lugar de bem-aventurança eterna. É o estado de felicidade completa. O céu é a casa do Pai, o paraíso. Isso aqui é muito importante. O lugar onde os remidos vão estar com Cristo, em perfeita comunhão, por toda a eternidade. O céu é mais do que um lugar. É também um estado de completude da santidade e da felicidade.
O céu é um lugar preparado para pessoas preparadas. Diga isso ao seu aluno. Aí nós temos que trazer isso para eles, colocar essa interrogativa. Você já é um cidadão do céu? Questione isso com os alunos. Você está indo para o céu? Coloque essas interrogativas para eles pensarem. O único caminho para o céu é Jesus. A única porta do céu é Cristo. Você coloque isso aos alunos, ou até pessoas que estão visitando ali. Não podemos garantir que todos estejam no céu, mas podemos alertá-los. É um lugar onde nós estaremos para sempre com o Senhor. É claro que algumas pessoas têm uma ideia equivocada do céu, como se fosse um local que você vai lá navegar nas nuvens brancas, não é assim? Tocando harpas, cantando e encantando, né? Não é essa a ideia, não. Aí acaba sendo um lugar monótono, como muitas pessoas pensam. Só que a Bíblia diz que nós vamos ter um corpo semelhante ao corpo de glória do Senhor Jesus. Imortal, incompatível, poderoso, glorioso, espiritual, celestial. E nós vamos servir lá no céu e os servos vão servir o Senhor. Então pense comigo uma coisa, se nesse corpo nós ficamos cansados, velhos, digamos caquéticos, né? A gente consegue fazer coisas lindas. E como Albert Einstein fala, né? Nós não usamos nem 10% do nosso potencial. Você já imaginou o que nós vamos poder fazer com um corpo 100% glorificado? Pense nisso, passe isso ao aluno. Nós vamos reinar com ele. E o céu é tão glorioso que ainda que eu usasse todas as eloquências dos oradores, das figuras de linguagem dos retóricos, eu não conseguia descrever realmente para você aqui, que está nos ouvindo, professor, a visão do céu. Vai ser dinâmico lá em cima. Nós vamos conhecer a Deus, nós vamos glorificar a Deus, nós vamos usufruir intimidade com Deus, porque toda a eternidade nós vamos desfrutar dessa bem-aventurança eterna. Eu concluo dizendo a você, professor, superintendente, que esse é o tipo de aula que nós temos que abrir para chamar pessoas de volta ao Senhor, convidar para Cristo. Eu lhe desafio, trazendo essa conclusão e quebrando um pouco do protocolo das nossas aulas que trazemos. Faça isso. Pergunte se alguém quer aceitar Jesus. Essa é uma aula importantíssima. Pense nisso. Deus abençoe.